Sabe? Em um mundo onde tudo parece tão passageiro, tão descartável, fica a pergunta: como é que a gente constrói uma fé que realmente aguenta o tranco? Nesta nossa aula, a gente vai mergulhar fundo na sabedoria do apóstolo Paulo. Ele nos dá uma direção muito clara, mostrando que uma vida sólida se edifica sobre dois pilares que são, assim, indispensáveis: a palavra e a piedade. E olha que interessante essa frase do Billy Graham. Ela resume perfeitamente o nosso ponto. Muita gente pensa na Bíblia como um livro antigo, talvez até empoeirado, mas a verdade é que ela é um guia vivo, pulsante e absolutamente essencial para a gente conseguir navegar os desafios que aparecem na nossa frente hoje. Então, para a gente organizar o raciocínio, nossa jornada vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai identificar o perigo que são as doutrinas falsas. Depois, vamos descobrir o que significa ser nutrido pela verdade. Na sequência, vamos aprender a exercitar a piedade no dia a dia. E, por fim, vamos entender como a gente se torna um modelo vivo de fé. E vamos começar com um ponto bem sério. Paulo nos deixa uma advertência, quase uma profecia, sobre um perigo que é sutil, mas extremamente persistente. Um perigo que, na verdade, iria acompanhar a igreja ao longo de toda a sua história: as doutrinas que enganam. A palavra que Paulo usa para descrever isso é apostasia. E, olha, é muito importante a gente entender o peso desse termo. Isso aqui não é um simples erro, não é um mal entendido. Apostasia é um abandono deliberado. É uma escolha consciente de virar as costas para as verdades que são o alicerce da fé cristã. E aqui a gente vê o contraste de uma forma muito clara. De um lado, a gente tem a liberdade cristã, que nos ensina a receber com gratidão tudo que Deus criou de bom, e do outro, um legalismo ascético que vem e impõe um monte de regras humanas, tipo proibir casamento, proibir certos alimentos, como se isso fosse o caminho para a santidade. É um caminho falso. Ok. Se esse é o veneno, qual é o antídoto? Paulo, felizmente, não nos deixa no escuro. A defesa contra o engano, contra a falsidade, começa com um princípio muito poderoso. A gente precisa ser nutrido pela verdade. E a palavra-chave é essa aqui: nutrido. Presta atenção que não é só sobre conhecer a verdade de forma superficial. A ideia é muito mais profunda. Pensa na comida. A gente come, digere e ela vira parte do nosso corpo, nos dá força. Com a palavra da fé é a mesma coisa. Ela precisa ser internalizada a ponto de virar a nossa fonte de força espiritual. E isso nos leva, então, ao papel de quem ensina, de um mestre fiel. É uma responsabilidade dupla. Primeiro, ele mesmo precisa estar se alimentando o tempo todo da doutrina verdadeira. E segundo, ele precisa agir como um guardião, sabe? Alertando os outros sobre os perigos e se posicionando de forma firme contra as mentiras. Mas se nutrir da verdade é só metade da equação. Conhecimento sem prática não nos leva muito longe. A outra metade, tão crucial quanto a primeira, é colocar essa verdade para funcionar, através da disciplina. E para explicar isso, Paulo usa uma palavra grega genial, gymneis. Soa familiar? Pois é daí que vem as nossas palavras ginásio, ginástica. A lição é muito direta. Uma vida de devoção, de piedade não acontece por acidente. Ela exige treino, exige disciplina, exige esforço intencional, exatamente como um atleta que se prepara para uma competição. E que exercícios espirituais são esses? Não é nada de outro mundo. São as disciplinas que a gente já conhece e que são fundamentais: oração, meditação na palavra, a comunhão com outros irmãos na fé, a busca diária por santidade no que a gente faz e fala. São esses hábitos que, pouco a pouco, constroem uma devoção forte, robusta. Certo? Até agora a gente falou muito do que acontece por dentro do nosso desenvolvimento interno. Agora a gente vai mudar o foco e ver como tudo isso transborda, como isso impacta o lado de fora, se tornando um exemplo poderoso para as outras pessoas. E aqui a gente chega num princípio que é fundamental. O ensino mais eficaz, mais poderoso, não é o que vem só de palavras bonitas. Ele vem de uma vida que é coerente com o que se fala. A autoridade para ensinar a verdade nasce de uma vida que vive essa verdade. Para que essa fortaleza da fé seja algo concreto, algo que as pessoas possam ver, Paulo destaca 5 áreas, 5 pontos essenciais onde a nossa fé precisa se manifestar de forma clara para todo mundo que está ao nosso redor. E olha só quais são essas áreas: na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
Percebe? Isso aqui não é uma simples lista de regras para a gente seguir. Juntas, elas formam um retrato completo de como é a maturidade espiritual em ação. Elas mostram como a fé se traduz na vida real, no dia a dia. E assim, a gente consegue amarrar tudo. O discipulado cristão autêntico se apoia firmemente nesses dois pilares: a palavra de Deus, que é o nosso fundamento, e a piedade pessoal, que é a nossa prática diária. E qual o resultado disso? Uma vida que ensina, uma vida que santifica e, acima de tudo, uma vida que inspira os outros. E agora, a reflexão final fica para a gente. Em pleno século XXI, no meio de um turbilhão de informações, de distrações, de vozes gritando de todos os lados, como é que a gente persevera na sã doutrina e no exercício da piedade? Essa, talvez, seja a questão essencial para uma fé que não quer apenas sobreviver, mas sim prosperar.